Você reza pelo Papa Francisco? Olá, eu sou Célia Portugal, esse é meu canal e hoje eu vim aqui falar com você sobre o nosso querido Papa Francisco. Enquanto eu gravo esse vídeo, o Papa está internado lá em Roma, vítima de algumas complicações nas vias respiratórias, uma possível pneumonia, né? Mas enfim, hoje, nesse exato dia que eu estou gravando, ele já teve uma melhora. Mas algo me chamou muita atenção com essa internação do Papa. O Papa é o nosso representante maior da Igreja, aquela pessoa escolhida para governar a Igreja Católica. E como é feita essa escolha, né? Os cardeais se reúnem em discussões e orações. Enfim, eu não sei exatamente como é feito o processo, mas existe uma confirmação que nós chamamos de uma confirmação do próprio Deus. Vamos supor, em palavras muito simples para você entender, tá lá o papelzinho com o nome do fulano, coloca esse papelzinho lá, se sair, ele queimar, sai uma fumaça preta, não é para ser aquela pessoa. E quando é o Papa escolhido, sai uma fumaça branca, algo, né, sobrenatural, algo que é o próprio Deus, né, que escolhe aquela pessoa, e a gente tem esse discernimento aí de que é a pessoa escolhida por Deus. Então, a partir do momento que é a pessoa escolhida por Deus, a gente tem que ter uma docilidade diante disso. Todos os papas que passaram pela história, eles foram escolhidos para isso. Todos os papas têm características que agradam algumas pessoas, que não agradam outras, e é assim, né? Como qualquer ser humano, todo mundo agrada um e não agrada outro. E tá tudo certo com isso. O Papa Francisco, ele vem depois da renúncia do Bento XVI, né? O Bento XVI é um grande homem, um grande teólogo, grande estudioso, sabia a fundo dos estudos da igreja, né? Até se você pegar o catecismo da igreja, ele, como bispo, né, como cardeal, ele faz parte dos escritos do catecismo da Igreja Católica. Então, para aquele católico, vamos dizer, raiz, né, que gosta da tradição, Papa Bento XVI é uma benção. Eu sou encantada por Bento XVI, né? Até porque quando o Bento XVI vem, eu já tenho uma compreensão melhor da fé daquilo, né? Eu, se não me engano, só peguei João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Bento XVI tem um livro maravilhoso sobre ele que se chama O Homem que Não Queria Ser Papa. É uma posição de muita responsabilidade e não é qualquer um que quer estar no lugar deles, né? E justamente quando eu vejo a história do Papa Francisco como um homem, como um ser humano, essa história me dá razões para amá-lo e interceder ainda mais por ele. Papa Francisco é Jorge Mário Bergoglio. Jorge Mário Bergoglio. Não sei se eu falei italiano ou espanhol, agora eu me confundo. Ai, meu Deus do céu. Mas Jorge é natural de Buenos Aires, Argentina. Ele nasceu na Argentina. Então, um belo dia lá, a mãe de Jorge, o pai de Jorge, contemplam o nascimento do bebê Jorge. Naquele instante, vocês acham que a mãe sabia que o filho dela ia se tornar papa? Jamais. Jamais. Mas Deus sabia. E aí Jorge vai, cresce, brinca, faz as brincadeiras de uma criança normal na infância, e Jorge decide entrar para o seminário, como um adolescente, um jovem qualquer ali que tem essa vocação, tem esse chamado. Jorge se torna padre, depois Jorge se torna bispo, cardeal, e inclusive eu estive lá na igreja em que ele era, onde ele estava antes de ser o Papa, e de repente chega um convite para ele, uma imposição, um momento de que agora você é o Papa da Igreja Católica. Entende que existe a humanidade dele, que podem ter falhas, que podem ter erros, mas como diz o próprio catecismo da Igreja Católica, ainda que o homem erre, a igreja é infalível. E a gente tem que crer nessa palavra de Deus, na infalibilidade da igreja. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque quando o Papa estava internado, nesses dias que ele está internado, a gente não viu uma comoção do católico de um modo geral, de reze pelo nosso Papa, reze pelo nosso representante. E por quê? Me desculpe, mas se você é católico, apostólico, romano, você tem que rezar pelo Papa. E entram questões ideológicas, entram politicagens, que na verdade você também tem que entender que o Papa Francisco é um chefe de Estado, ele representa na política um país.
que é o Vaticano, o menor país do mundo. Então existem relações dele que vão muito além do que é a igreja, vão da relação política, que ele tem que, sabe, aquele meio de campo, que eu sei que você está fazendo aí agora, mas não justifica. E o que justifica um católico não rezar pelo Papa, não se comover pela saúde de um idoso que precisa da sua oração? E se a gente pegar últimas declarações do Papa, muitas vezes a imprensa pega um trecho do que ele fala, coloca a manchete e você cai como um patinho na manchete que a imprensa coloca e fala: ah, esse Papa é um absurdo, olha as coisas que ele fala. Não caia. Use as redes sociais do Vaticano, use os meios de comunicação oficial da igreja para saber o que realmente o Papa fala. Existem falas dele nesses últimos tempos, nesse último ano, que são muito relevantes. Uma que eu trago aqui para chamar a atenção é quando ele fala da importância do leigo na igreja. O leigo tem um papel importante na igreja. E ainda que tenhamos a hierarquia dos padres e dos bispos, a função deles só tem êxito porque existe o leigo para escutá-los. Esse vídeo é para te dar aquela cutucada de que não adianta você querer ser um católico que reza, que dobra os joelhos e não se compadecer do nosso Papa, que era só um menino que um dia nasceu em Buenos Aires. É um pequeno Jorge que se tornou um grande Francisco. E Francisco precisa das nossas orações. Ainda que você sinta no seu coração de rezar pela conversão dele, se você achar isso. Porque você também precisa da sua conversão diária. Eu também preciso da minha conversão diária. E não é porque ele é Papa que ele não precise. Eu tenho certeza que ele, na cadeira dele, na função dele, ele tem que se confessar mensalmente. Então que esse vídeo seja um vídeo de incentivo para você amar a nossa igreja, amar o nosso Papa e rezar por ele. Pare de cair nos papinhos da imprensa, nas manchetes. Busque entender o que ele realmente quer e o respeite como um senhor, como uma grande autoridade da igreja. Amém? Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!